Você vai ouvir agora uma palavra abençoada com o apóstolo Adailton. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Nessa noite tem alguém que gostaria de contar uma experiência, um testemunho? Sai do seu lugar, vem falar o que Jesus está fazendo na sua vida, em nome de Jesus, amém? Graças e paz, Igreja do Avivamento. Então eu estou aqui para contar um testemunho do que Deus tem feito na minha vida. Há mais ou menos um ano atrás, eu trabalhava na prefeitura e eu era terceirizada. Há 9 anos eu fui mandada embora, porque a gestão mudou e eles mandaram muita gente embora. E a partir daquele momento eu fiquei desempregada. E algumas pessoas sabem aqui que eu sou mãe e pai sozinha de 3 moças. E aí, naquele tempo, a minha vida começou a desabar, porque eu falei, Senhor, e agora o que eu vou fazer? Desempregada, pagando aluguel, como é que eu vou me virar? E aí se passou um tempo, o Senhor diz, você não está entendendo nada, mas continua me servindo, porque você vai entender. E eu continuei perseverando, caminhando na presença de Deus, mesmo que ainda as dificuldades viessem, mas eu continuei ali firme. E o Senhor tinha um propósito maior, na qual eu não sabia. Como a gente não sabe, quando Deus provê algo na vida da gente, a gente não entende. E eu falei, Senhor, o que está acontecendo? E o Senhor, eu vou te dizer o que está acontecendo, mas tão somente me busque. E aí o apóstolo tinha assim, desafiado a gente aqui um tempo de oração, né, apóstolo? 1 hora de oração. E aí eu comecei nesse desafio de 1 hora de oração, eu comecei a clamar. E ali o Senhor começou a falar comigo e eu comecei a viver muitas experiências como eu tenho vivido até hoje. Porque hoje, para honra e glória, a oração faz parte do meu devocional todos os dias. Foi uma forma do Senhor dizer assim, eu vou me achegar a você e você vai se achegar a mim. E não há outra forma de nós se achegarmos ao Senhor se não for através da oração, através do clamor. E foi ali que eu comecei a ter experiências como eu tenho tido com Deus até hoje. Passado-se 1 ano e 1 mês, quando chegou no final do mês passado, as minhas contas estavam vencendo e eu não tinha recurso mais, porque tudo aquilo que o Senhor tinha me dado, eu estava administrando e na época que eu falei, Senhor, agora eu tenho tanto, então o Senhor vai me ajudar a administrar esse dinheiro até o Senhor prover uma outra porta. Só que o dinheiro acabou, amados. O dinheiro acabou. E aí eu falei, Senhor, e agora? E o Senhor... continua me servindo, filha minha, continua perseverando. Fácil é? Não, não é fácil. Mas eu sei em quem eu tenho crido e hoje eu sei que eu dependo do Senhor. Então passou-se o tempo e o Senhor, filha, continua me buscando e eu continuei buscando. E eu queria mais do Senhor, como hoje eu quero mais do Senhor. Senhor, eu quero prosseguir, eu quero estar sempre diante do alvo que é o Senhor na minha vida. Eu quero sempre cada vez mais te conhecer. Eu não quero contar as experiências dos outros. Eu quero contar as minhas experiências, Pai. E ali eu comecei a buscar constantemente. Senhor, ali eu ia, vamos ali, Senhor. Filha minha aqui, vamos lá, Senhor, eu estou indo. E coloquei na posição que o Senhor me queria, no centro da vontade de Deus, não mais na minha vontade. Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, é como Deus quer e não como nós queremos. E eu comecei a entender o propósito de Deus quando Ele me fez eu perder a porta de emprego. Ele não fez eu perder, Ele permitiu, porque existe a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, mas existe também a vontade permissiva, onde Deus permite a gente passar por situações, porque Ele quer nos levar a algo melhor. E ali eu entendi que Deus queria uma vida mais de comunhão, de intimidade, de entrega, de renúncia de mim, do meu eu. E aonde eu entendi todo o propósito de Deus. E quando foi no final do mês de agosto, meu aluguel ia vencer agora dia 10. E aí eu falei, Senhor, e agora? E assim do nada, amados, porque Deus não precisa estar no meio da tempestade e do vento para fazer. Ele faz no meio da bonança também, da calmaria. E eu estava ali, Senhor, e o Senhor continua me servindo, filha, continua perseverando. E ainda que muitas pessoas chegaram em mim para fazer propostas e falar assim, agora você vai ter um trabalho ali, tem outro aqui. Eu falava, não, Senhor, eu não quero. Eu quero algo que eu trabalhe de segunda a sexta, no horário comercial, com todos os benefícios, mas mais, Senhor. Eu quero algo que não me tire da tua presença.
Porque hoje a tua presença é o melhor para mim, é a primeira coisa que tem que estar na minha vida é a presença do Senhor. Se eu não tiver a tua presença, não adianta eu ter as outras coisas. E aí passou-se o tempo, e quando foi num domingo, tem uma benção que me ajudou, tem inclusive os meus discípulos, todo mundo me ajudou. Aqueles que estavam mais chegados a mim sabem de tudo que eu passei. E aí Deus proveu uma situação num domingo, pela vida de uma irmã, e aí eu peguei e falei, eu vou ligar. E o Senhor, eu fiquei em paz no meu coração. E assim, para a honra e glória do Senhor, na segunda-feira eu já fui com ela. Eu já estou trabalhando para a honra e glória de Deus. São pessoas daqui da igreja, eu trabalho com 2 irmãos daqui da igreja. Então assim, da mesma maneira que Deus preparou primeiro para o irmão, depois preparou para a irmã, depois Deus preparou para mim. Então, para a honra e glória do Senhor, eu entendi que tudo que Deus está fazendo, a minha filha voltou para os caminhos do Senhor nesse tempo. A minha filha foi para o encontro, a minha filha está fazendo escola de líder, ela vai se batizar no próximo domingo, ela e meu genro. Então tudo isso não é porque eu mereço, é porque o Senhor é fiel. Então as palmas, exalte e glorifique o nome do Senhor, amém? Esse testemunho, na verdade, serve de introdução para essa ministração. Você vai entender o porquê. Parece até que ela já sabe a palavra que eu vou ministrar. Mas Deus trabalha dessa maneira. Abacuque capítulo 3, versículo de número 17. Abacuque 3, verso 17. Deus tem uma palavra linda para o seu coração, meu querido. Todos encontraram? Profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 17. A palavra diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Feche teus olhos. Querido Deus e amado Pai, nós te engrandecemos, te louvamos, te exaltamos. Obrigado pelo privilégio de estar mais uma vez na tua casa, com os meus irmãos. Senhor, usa a minha vida, Pai, me coloca como vaso de barro, a excelência é tua, a glória e o louvor pertence ao Senhor. E eu creio, Deus, na tua palavra, que ela, Senhor amado, é alimento, que ela, Senhor amado, é bússola para as nossas vidas, ela mostra a direção, e nós queremos, ó Deus, tomarmos posse dela, para que a nossa fé, Senhor, seja acrescida a cada dia, no nome poderoso de Jesus. Diga amém e aplauda a palavra de Deus. Glórias a Deus. O tema que eu estou ministrando neste domingo, quero trabalhar com vocês. Ainda que. Qual o tema da ministração? Diga comigo, ainda que. O nome Abacuque significa abraçador. Nós não sabemos muita coisa a respeito da vida dele, a não ser em relação às profecias. Profecias lindas, inspiradoras, que têm nos feito tão bem. Sempre que meditamos nesse texto, elas se tornam rema na nossa vida. Esse texto vai falar muito ao seu coração, porque será que muita gente vive um evangelho, um cristianismo em busca de bênçãos? As igrejas estão lotadas. Muitas igrejas estão cheias, todos os dias praticamente tem corrente de não sei do que, tem campanha, não sei, sabe? É tantos cultos, tantas campanhas para que as pessoas vá em busca da bênção, sejam motivadas a ir à igreja para correr atrás da bênção. E nós entendemos que quando nós andamos pelos princípios da palavra de Deus, é a bênção que corre atrás da gente.
A bênção que corre atrás de você. Quando você é fiel, a bênção vem na sua direção. Amém? Então, Abacuque, vivendo um tempo de crise, um tempo de muitas dificuldades, ele revela qual era o sentimento que estava no seu coração. Ele não estava preocupado com o que ele iria comer, com o que ele iria vestir. Ele não estava preocupado com aquilo que estava à sua volta, mas ele estava determinado a servir a Deus, a se alegrar nele. E essa deve ser também a nossa posição, no nome de Jesus. Então, quando a gente fala, ainda que, isso fala de persistência, de você ser insistente, persistente, de você ser uma pessoa determinada, que aquilo que está acontecendo à sua volta não irá influenciar na sua vida, na sua fé, porque você já sabe o que você quer para você, que você quer Deus, amém? Que você quer alegrar o coração de Deus e que a presença dele alegra o seu coração, apesar das coisas que estão à sua volta, talvez não sejam as melhores no momento, mas o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa força, o Senhor é tudo que precisamos. E nós sabemos que Ele vai suprir em glória cada uma das nossas necessidades. Não precisamos ficar aflitos, desesperados, correndo de um lado para o outro. É bem verdade que não é fácil, mas é possível nós servirmos a Deus, mesmo que a barriga esteja vazia, mesmo que você não tenha uma roupa nova, um sapato novo, mesmo que você esteja enfrentando alguma crise no teu casamento, na tua vida espiritual, talvez você esteja passando adversidades aí, problemas, muitos. Mas se você ama o Senhor, Deus vai renovar as suas forças. E você vai sair dessa reunião dando glórias a Deus. Amém? Eu quero citar alguns exemplos antes de entrar nesse texto, de pessoas que em meio à prova serviram a Deus de coração. Quero citar o exemplo que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 16 em diante. Esse texto vai falar de Paulo e Silas. Eles estavam indo para a oração, quando uma jovem saiu ao encontro, uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Ela dava muitos lucros, pois ela era uma escrava, e por ela adivinhar acerca da vida das pessoas, os donos daquela moça, daquela escrava ganhavam muito dinheiro. E olha o que o demônio fez. Através daquela mulher, o demônio disse: estes homens que pregam o evangelho, estes homens são homens do Deus Altíssimo e eles ensinam o caminho de Deus. Eles ensinam o caminho do Evangelho. Então, era mais ou menos assim que aquele demônio estava agindo. Mas o demônio estava falando a verdade, estava confessando que a saída era Jesus, que o caminho era Jesus. Mas chegou uma hora que Paulo ficou cansado, que Paulo ficou estressado com tanta conversa daquele demônio. E ele disse: demônio, sai dessa mulher. E o demônio saiu e ela não adivinhou mais a vida de ninguém. Os donos ficaram tão assim indignados, levaram eles até as autoridades daquela cidade de Filipe, rasgaram ali as vestes e deram uma tremenda de uma surra neles. E colocaram eles numa prisão de segurança máxima daquela época. Escute, eu quero que você reflita sobre a sua vida em relação à vida de Paulo e Silas. Eles estavam presos injustamente. Se você foi injustiçado ou tem sido injustiçado em alguma área, será que isso não tem roubado a adoração do Senhor? Eles foram injustiçados, presos. Eles eram inocentes e foram presos. E lá na prisão, a Bíblia diz que eles estavam presos, estavam na cadeia, mas estavam presos ao tronco ali. E por volta da meia-noite, eles adoravam e cantavam hinos a Deus, eles oravam ao Senhor. Eles não estavam numa catedral com ar-condicionado. Eles não estavam juntos de pessoas que professavam a mesma fé, que comungavam da mesma fé, não. Eles
Eles estavam junto com ladrões, que estavam presos ali, junto com eles. Um lugar que não era ventilado, um lugar escuro e ainda por volta da meia-noite. Esses homens tinham motivos para se alegrarem. Eles tinham motivos para adorarem a Deus. E eu quero chamar aqui a sua atenção mais uma vez. Será que nós temos razão para adorar o Senhor? Motivos? A motivação certa para adorar a Deus? Quando a porta se fecha, a porta de emprego? Quando a gente passa algumas privações, algumas necessidades na nossa vida? Será que isso tem roubado a adoração do Senhor? Eles tinham motivos, estavam presos, mas no interior deles, eles eram livres. A comunhão que eles tinham com Deus era muito grande. E quando nós temos comunhão com Deus, quando nós amamos ao Senhor acima de tudo, nós fazemos de qualquer lugar um lugar de adoração. Quando nós amamos ao Senhor em meio à crise, aonde nós estivermos, ali se torna um lugar de adoração e Deus nos visita. Então você que está enfrentando algum tipo de crise na sua vida, experimente adorar em meio à crise. Experimente adorar ao Senhor, porque muita gente está acostumada a adorar a Deus com a barriga cheia, com roupa nova, sapato novo, carro zero. É muito fácil. É na crise que você tem que mostrar quem você é. Nós temos que adorar ao Senhor, queridos, em meio às provas, porque Deus, Ele nos prova. Deus, Ele nos prova. E tem muita gente que está sendo reprovada. Quando você vai chegando o dia da prova na faculdade ou na escola, bate aquela ansiedade, né? Não é fácil. Mas depois que você recebe a nota, recebe ali a sua prova, você tirou uma nota boa, você se alegra. Assim é na vida do crente. Deus, Ele permite as provas, é para você subir de nível. Deus, Ele permite as provas para você amadurecer, para você crescer. Eu não conheço ninguém que Deus tenha levantado, que Deus tenha colocado uma posição de honra e de destaque, que não tenha sido provado na sua fé. Eu posso até citar o meu exemplo. Já falei aqui algumas vezes. Quando eu tinha 20 para 22, em 21, 22 anos, eu passei uma prova muito grande na minha vida. A pessoa que eu mais amava nessa terra, que era minha mãe, o Senhor recolheu. Na época a namorada me abandonou. O emprego se fechou, a porta se fechou. E eu ali de joelhos, adorando, engrandecendo o nome do Senhor. Mas foi doloroso quando a minha mãe partiu. Não foi fácil. Na última hora, ou nos últimos minutos da vida dela, eu estava lá no hospital, ajoelhado aos pés ali da cama. E ela estava indo. E eu com lágrimas nos olhos, chorando. E eu dizendo, mais perto eu quero estar de ti, Senhor. Comecei a cantar esse louvor. Mais perto eu quero estar. Mais perto eu quero estar de ti. E foi assim, um mover tão grande do Senhor. Porque no culto à noite, minha mãe faleceu no domingo à tarde. À noite eu estava na igreja adorando ao Senhor. Sabe, queridos, nós precisamos entender qual é a motivação que nós temos. Se a motivação for externa, você não vai ter uma fé firme. Mas se você amar o Senhor acima de tudo, nada vai te abalar. Nada vai te abalar, porque a alegria maior é ter Jesus no coração. A alegria maior é saber que Ele tem cuidado da gente, que Ele tem cuidado de nós. Mesmo que o mundo pareça estar desmoronando ao nosso lado. E sempre que você entrar numa prova, saiba de uma coisa, Deus, Ele vai te promover. Olha só, passei por toda essa prova. Olha quantos irmãos Deus me deu. Olha que família linda e maravilhosa. Deus me deu a melhor esposa, a esposa abençoada, linda, a mulher mais linda do mundo, do Brasil, das nações. Amém. Outra pessoa, ela está ainda falando de Paulo e Silas. Deus visitou aquele lugar. O carcereiro ia dar cabo da vida, porque as portas tinham sido abertas. E ninguém quis fugir. Os presos ficaram lá, paralisados, porque eles com certeza sentiram algo diferente quando aqueles homens estavam adorando a Deus. E o carcereiro puxa a espada para cometer suicídio. E Paulo brada, não te faças nenhum mal, estamos todos aqui. Aí o homem vem, se ajoelha,
que eu preciso fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Lavou os vergões, as feridas, conduziu Paulo e Silas à sua casa. Toda a família foi batizada e um banquete foi preparado para ele. Sempre que você passar numa prova, tem um banquete de Deus virá um banquete de Deus na sua direção. As autoridades que tinham mandado prendê-los, que tinham açoitados, mandou libertá-los e Paulo disse, não, manda eles vir aqui. Nós somos cidadãos romanos. E eles tiveram que ir lá e pedir desculpas. O evangelho foi sendo ministrado, foi sendo pregado. Outro exemplo que eu vejo na Bíblia é o exemplo de Jó. Eu não conheço ninguém que passou uma prova tão dura e continuou adorando a Deus. Jó é um exemplo de uma pessoa que perdeu tudo. Tudo que você possa imaginar. Perdeu bens materiais. Perdeu 10 filhos num único dia. Perdeu a saúde. Olha o que diz o texto. Jó, capítulo 1, versículo 20. Abra aí rapidamente. Diz assim. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se-lhe em terra e adorou. E disse, no saí do ventre da minha mãe e no voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Que exemplo tremendo de um homem de Deus. Uma dor muito grande. Mas ele sabia em quem ele cria. Ele confiou em Deus. Um homem que, em meio a tanta dor, estava disposto a permanecer. Estava disposto a adorar a Deus. E olhe que acusação do diabo. Você encontra isso no versículo de número 9 e 10. O diabo ele acusa primeiramente a Deus, dizendo que Jó só adorava porque Deus o subornava. O diabo diz assim, ele te serve, sabe por quê? Porque o Senhor compra ele. O Senhor dá muitos bens para ele. Por isso que ele te serve. Confirme aí na sua Bíblia, compare aí. Versículo 9 e 10. Diz assim. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com bens a ele, a sua casa e tudo quanto tem? Então o diabo está dizendo assim, ele só está te servindo porque o Senhor tem dado muitas coisas para ele. Está acusando Deus de quê? De suborno. Por outro lado, ele está dizendo que Jó era interesseiro, no versículo 11, que ele servia a Deus por interesse. Olha o verso 11. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema contra ti. Então ele está dizendo assim, olha, toca no que ele tem. Remova a bênção que o Senhor deu para ele, a prosperidade que o Senhor deu para ele, para ver se ele não vai blasfemar. Aí foi quando Deus autorizou o diabo a tocar nos bens. Mas mesmo assim, ele provou que ele não servia a Deus por causa de coisas, mas que ele amava verdadeiramente ao Senhor. A adoração. Meu amado, nós precisamos entender que a nossa leve e momentânea tribulação vai trazer um peso de glória muito grande. Deus virou o cativeiro de Jó, Deus mudou a sorte de Jó, Deus deu a Jó em dobro, tudo quanto antes ele possuía. Então se você está passando privações, está passando lutas aí na sua vida, algo de Deus virá na sua direção, a resposta de Deus virá na tua direção, Deus vai te promover, Deus vai fazer você subir de nível. Tenha paciência, persista, ainda que, amém, as tribulações venham. Permaneça. Quando a gente lê o texto de Abacuque, nós vamos entender algumas situações que representam cada situação que ele fala aqui. Primeira, diga comigo, fraqueza. Quando ele diz assim, quando a figueira não floresce, ainda que a figueira
não floresça. A figueira fala de força. Quando a figueira não floresce, é sinal de que a fraqueza chegou. E todos nós, em algum momento da nossa vida, enfrentamos fraqueza. Enfrentamos desânimo, enfrentamos no físico, na nossa mente. Quem aqui já se sentiu cansado mentalmente? Faz assim. Quem aqui já se sentiu cansado fisicamente? Faz assim, todo mundo. Né? Espiritualmente. Às vezes a gente passa tanta guerra, e você luta, você ora, e o corpo fica cansado, sim ou não? Nós nos sentimos cansados. Mas mesmo diante de um período, um momento de fraqueza, se você adorar a Deus, Deus vai te fortalecer. Ele vai renovar as tuas forças, e você vai saltar como a corça, você vai correr como a corça. Então, diante da fraqueza, mesmo que venha, mesmo que você passe por essa situação, Deus, Ele vai te fortalecer em meio à sua vida de oração e de adoração a Ele. Se você crê, aplauda o Senhor. Em segundo lugar, ele fala de tristeza. Diga comigo, tristeza. Quando ele diz assim: quando falta o fruto da vide, ainda que a videira não deu seu fruto. Videira produz a uva que faz o vinho. O vinho fala de alegria. Ainda que falte a alegria, que falte o vinho, ainda que venha a tristeza, momentos de dor, quando você perde algo que você tanto aprecia, quando você recebe uma notícia ruim, quando o patrão te manda embora, sabe, quando você passa alguma situação na sua vida que gerou tristeza. Todos nós passamos em algum momento da nossa vida por situação de tristeza. Mas a palavra de Deus nos diz: na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Então você que entrou hoje aqui com o coração triste, quem sabe amargurado, algo que você ouviu, algo que você está enfrentando, está passando na sua vida, Deus pode mudar a tua história. Não desista dele. É momento de você adorar. É momento de você buscar. Que em meio à tua tristeza, Deus vai te visitar. E você será uma pessoa cheia. Você vai receber a plenitude da alegria do Senhor na tua vida. E você vai sair daqui glorificando, exaltando o nome dele. Amém. Você crê que Deus pode mudar essa situação? Continue. Persista. Outra coisa que nós aprendemos com Abacuque é quando ele fala assim, perdão, você que está anotando aí, momento de enfermidade, quando passamos por enfermidade, quando ele diz aqui, ainda que nos falte o produto da oliveira, ainda que o produto da oliveira minta, a oliveira produz azeitona e através da azeitona se faz o azeite. O azeite era utilizado antigamente para a cura de muitas enfermidades. Faltar o azeite, faltar a azeitona, o fruto da oliveira, se refere a momentos de enfermidade que a gente possa enfrentar. Ainda que o produto da oliveira minta. Ainda que você orou, clamou a Deus para que Ele te curasse de algo e a cura não veio. Mesmo com seu corpo doendo, mesmo sentindo, quem sabe, enxaqueca, quem sabe, um problema ósseo, um problema, sabe, de respiração, um problema de fraqueza nas pernas, sei lá, alguma coisa relativa aí ao seu corpo, mesmo diante de uma enfermidade, você persiste em adorar a Deus. Você não desiste de Deus. O corpo está doendo. Quem sabe você veio até com a cabeça com dor de cabeça para este lugar.
Mas você não desistiu. Jesus é maior. Jesus é tudo para você. E você veio à casa de Deus mesmo assim. É sinal de que você ama. Porque tem muita gente quando está com dor de cabeça, fica em casa. Muita gente quando está com resfriado, fica em casa. E a palavra do Senhor nos mostra de uma maneira muito clara. Mesmo que o produto da oliveira minta. Mesmo que a cura não venha. Eu servirei ao Senhor. Mesmo que meu corpo esteja enfermo, eu servirei ao Senhor, porque eu sei que a qualquer momento Ele pode mudar a minha sorte. Ele pode me curar. Amém? Se é para Jesus, pode aplaudir o Senhor. Quantas pessoas já chegaram aqui se arrastando, sentindo dores terríveis e voltaram curados para casa? Mesmo que a cura não venha no nosso momento, que a gente quer as coisas para ontem. Mas quando a gente persiste, a gente alcança a bênção do Senhor. Independente, porque tem situações que a cura parece que não vem. Mas uma coisa eu sei, minha alegria está em Deus, acima de qualquer coisa. E Ele tem o poder de mudar a situação. Eu contei para vocês de uma igreja que eu fui ministrar. E um rapaz, desde 2008... sofrendo com infecção nos ossos. E eu chamei as pessoas na frente e ele disse: eu não vou não, tanta gente já orou por mim, não aconteceu nada. Foi quando um anjo do Senhor apareceu para ele dentro da igreja, aqui no Ponte Alta. O anjo pegou na mão dele e trouxe ele até a minha presença e disse: peça para ele orar por você. E na hora que ele falou aquilo para mim, meu Deus, a minha fé foi lá em cima. Eu abracei ele, comecei a orar, a clamar, a tocar no joelho dele, porque ele não dobrava a perna, desde 2008. E ali ele caía de joelho, levantava e pulava. O culto foi acabar mais de 10:30 da noite, porque veio um temor sobre a igreja. E todo mundo adorando ao Senhor. Olha quanto tempo ele teve que esperar para acontecer o milagre. O Senhor teve que pegar na mão dele e puxar até a frente. Queridos, nós precisamos adorar a Deus independente das situações, buscar ao Senhor de todo o nosso coração e crendo que a qualquer momento a cura pode chegar, mas enquanto ela não chegar, eu não vou tirar os meus olhos dele, eu vou continuar olhando para o autor e consumador da minha fé, amém? Diga glória a Deus. Quarto lugar, privação, diga privação. Quando Abacuque diz assim: ainda que o campo não produza mantimento, as ovelhas arrebatadas das malhadas e os currais sem vacas. Sabe o que isso fala? Situação financeira, algo que a gente necessita tanto, porque vaca nos currais fala de leite na nossa mesa. Fala de carne na nossa mesa. O couro da vaca se utiliza para fazer sapatos, sandálias. As ovelhas oferecem lã para nos vestir, para fazer roupas. Né? Os campos não produzem mantimentos. Está falando de comida, feijão, arroz e tantas outras coisas que porventura possa está faltando na nossa casa. O profeta estava falando assim: olha, ainda que falte todas essas coisas que são necessárias para a nossa vida, ainda que falte todas essas coisas, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Eu não vou desistir dele. Ainda que nos currais não hajam vacas, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas das malhadas e os campos não produzam mantimento, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque Ele me fará andar altaneiramente. Ei, você que está sendo provado por Deus, se alegre, porque depois da prova você vai andar altaneiramente, de cabeça erguida, numa posição elevada, desfrutando da bênção, da comunhão e da provisão, da prosperidade de Deus, amém? Diga glória a Deus. Então louve o Senhor na alegria, na dor, qualquer situação, adore, adore, adore. E o Senhor vai se manifestar poderosamente na sua vida. No nome poderoso de Jesus, diga amém.
Então, ainda que eu esteja passando por um momento de fraqueza, de tristeza, de enfermidade, ainda que estejamos sendo privados de muitas coisas, louvamos ao Senhor na adversidade, pois é nele é dele que nós necessitamos a cada dia, e a Ele seja louvor, a honra, a glória para todos sempre. Eu quero que você feche os teus olhos neste momento. Feche os teus olhos. Ministério de louvor. Suba aqui no altar. Você tem motivos para adorar a Deus. Enquanto eles estão vindo, uma pessoa que eu me espelho muito é José do Egito. Depois de ser vendido como escravo, depois de ter sido arrancado da casa do pai, ele foi trabalhar como escravo na casa de Potifar no Egito. E ele não abandonou o Senhor. Depois acusaram de algo que ele não tinha feito, lançaram na prisão. Em Atos, a Bíblia diz que Deus era com ele. É disso que precisamos, queridos, da companhia do Senhor, nas nossas crises, nos nossos desertos, nos nossos momentos de escassez. Mas quando a gente passa na prova, o Senhor nos vai subir de nível. José saiu daquela prisão para ser governador de toda a terra do Egito. Não recuse o teste, não recuse a prova de Deus, pois ela é bênção para fazer de você um crente amadurecido, firme, um soldado treinado, habilitado para conquistas maiores ainda. Feche teus olhos. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que não resistirei e não controlarei. Eu quero mais. Eu quero mais. Acende um fogo em meu coração que não resistirei e não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Mais, mais. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Acende um fogo em meu coração que não resistirei e não controlarei. Eu quero mais.
lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Acende um fogo em meu coração que não resistirei e não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que não resistirei e não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. De ti, Deus.